Sejam bem-vindos ao canal A Bíblia Falada. Aqui a palavra sagrada ganha voz e nós convidamos você a mergulhar nas histórias e ensinamentos que têm guiado corações e mentes por milênios. Se você acredita na importância de levar essas palavras adiante, inscreva-se no canal e ative o sininho para não perder nenhum de nossos vídeos. E não esqueça de deixar o seu like, pois isso nos ajuda a alcançar ainda mais pessoas que, assim como você, buscam luz e sabedoria nas palavras eternas. Gênesis capítulo 46 ao 50. Capítulo 46. Israel partiu com tudo o que lhe pertencia. Chegou a Bersabeia, onde ofereceu sacrifícios ao Deus de seu pai Isaque. Em uma visão noturna, Deus disse-lhe: Jacó, Jacó. Eis-me aqui, respondeu ele. E Deus disse: Eu sou Deus, o Deus de teu pai. Não temas descer ao Egito, porque ali farei de ti uma grande nação. Descerei contigo ao Egito, e eu mesmo te farei de novo subir de lá. José fechar-te-á os olhos. E Jacó deixou Bersabeia. Os filhos de Israel levaram seu pai, assim como seus filhos e suas mulheres, nos carros que o faraó tinha enviado para os transportar. Tomaram também seus rebanhos e os bens que tinham adquirido na terra de Canaã. E Jacó, com toda a sua família, partiu para o Egito. Levou consigo os seus filhos e seus netos, suas filhas e suas netas, enfim, toda a sua família. Eis os nomes dos filhos de Israel que foram para o Egito: Jacó e seus filhos. O primogênito de Jacó: Ruben. Os filhos de Ruben: Enoque, Falu, Esrom e Carmi. Os filhos de Simeão: Jamuel, Jamim, Aode, Jaquim, Soar e Saul, filho da Cananeia. Os filhos de Levi: Gerson, Gaate e Merari. Os filhos de Judá: Her, Onã, Sela, Farés e Zara. Her e Onã, porém, morreram em Canaã. Os filhos de Farés: Esrom e Ramul. Os filhos de Issacar: Tola, Fuá, Jó e Senrom. Os filhos de Zabulon: Sared, Elon e Jaeleel. São estes os filhos que Lia deu a Jacó em Padã-Arã, assim como sua filha Dina. Total de seus filhos e filhas: 33 pessoas. Os filhos de Gade: Sefion, Hagi, Suni, Ezebom, Heri, Arodi e Areli. Os filhos de Aser: Jamné, Jesua, Jesui e Beria, assim como sua irmã Sara. Os filhos de Beria: Éber e Melquiel. São estes os filhos que Zelfa, dada por Labão a sua filha Lia, deu à luz a Jacó: 16 pessoas. Filhos de Raquel, mulher de Jacó: José e Benjamim. No Egito, José tivera de Asenete, filha de Putifar, sacerdote de On, Manassés e Efraim. Os filhos de Benjamim: Bela, Bocor, Asbel, Gera, Naamã, Equi, Ros, Mofim, Ofim e Arede. São estes os filhos que Raquel deu a Jacó. Total, 14 pessoas. Filho de Dan: Hussim. Filhos de Neftali: Jazier, Guni, Jezer e Salém. São estes os filhos que Bala, dada por Labão a sua filha Raquel, deu à luz a Jacó. Total, 7 pessoas. O total das pessoas saídas de Jacó, que vieram com ele para o Egito, sem contar as mulheres de seus filhos, era de 70 ao todo. José teve 2 filhos nascidos no Egito. O total das pessoas da família de Jacó que foram para o Egito era de 70. Jacó tinha enviado Judá diante dele para informar a José de sua chegada a Gessém. Quando chegaram a Gessém, José mandou preparar o seu carro e montou para ir ao encontro de seu pai em Gessém. E logo que o viu, jogou-se ao seu pescoço e chorou longo tempo em seus braços. Agora posso morrer, disse-lhe Israel, porque vi o teu rosto e vives ainda. José disse aos seus irmãos: Vou avisar o faraó, dizendo: Meus irmãos e a família de meu pai que estavam em Canaã vieram para junto de mim. Os homens são pastores, criadores de animais, e trouxeram suas ovelhas e seus bois com tudo o que lhes pertence. Quando o faraó mandar chamar-vos e vos perguntar qual é vossa profissão, responder-lhe-eis: Teus servos foram sempre criadores de animais, desde sua juventude até o presente, e nossos pais também. Desse modo podereis ficar na terra de Gessém, porque os egípcios têm aversão aos pastores. Capítulo 47. José foi, pois, informar o faraó. Meu pai, disse ele, e meus irmãos chegaram da terra de Canaã com suas ovelhas, seus bois e tudo o que lhes pertence. Eles estão na terra de Gessém. José levara consigo 5 de seus irmãos, que apresentou ao faraó. Este disse-lhes: Qual é a vossa profissão? Responderam: Teus servos são pastores, como sempre o foram nossos pais.
Viemos, ajuntaram eles, para morar no país, porque não há mais pastagem para os rebanhos de teus servos, sendo muito grande a fome na terra de Canaã. Permite, pois, aos teus servos habitarem na terra de Gesem. O faraó disse a José: Teu pai e teus irmãos vieram para junto de ti. A terra do Egito está à tua disposição. Instala-os na melhor parte do país, que eles habitem na terra de Gesem, e se conheces entre eles alguns que sejam capazes, pô-los-ás à frente dos rebanhos que me pertencem. José fez então vir Jacó, seu pai, e o apresentou ao faraó. Jacó abençoou o faraó. Este disse-lhe: Que idade tens? Jacó respondeu-lhe: O número dos anos de minha peregrinação é de 130 anos. Curtos e maus foram os anos de minha vida, e não atingiriam o número dos que viveram meus pais durante sua peregrinação. E depois de ter abençoado o faraó, Jacó despediu-se dele. José instalou seu pai e seus irmãos em uma propriedade do país do Egito, na melhor parte da região, a terra de Ramsés, como o tinha ordenado o faraó. E José forneceu víveres a seu pai, a seus irmãos e a toda a sua família, proporcionalmente ao número dos filhos. E faltou pão em toda a terra, porque a fome era tão violenta que a terra do Egito e a terra de Canaã estavam esgotadas. José tinha ajuntado todo o dinheiro que se encontrava no Egito e em Canaã, como preço do trigo que compravam, e o tinha depositado no tesouro do faraó. Quando havia acabado todo o dinheiro do Egito e de Canaã, todos os egípcios vieram dizer a José: Dá-nos pão, porque morreremos na tua presença por falta de dinheiro. José respondeu: Trazei vossos animais, se não tendes dinheiro, e dar-vos-ei pão em troca. Trouxeram, pois, seus animais a José, o qual lhes deu pão em troca dos cavalos, dos rebanhos de ovelhas, dos bois e dos jumentos. Dessa forma, naquele ano, fornecera-lhes pão em troca de todos os seus rebanhos. E aquele ano passou. No ano seguinte, voltaram a ele e disseram-lhe: Não podemos ocultar do meu senhor que o dinheiro, tendo se esgotado, e nossos animais, tendo já passado para as mãos de meu senhor, não nos restam agora senão nossos corpos e nossas terras para oferecer ao meu senhor. Por que perecermos diante de teus olhos, nós e nossas terras? Compra-nos a nós e a nossas terras em troca de pão, e nós e nossas terras seremos escravos do faraó. Dá-nos sementes para que vivamos e não morramos, e não seja desolado o nosso solo. José adquiriu assim para o faraó todas as terras do Egito, porque cada egípcio vendia o seu campo, obrigado pela fome, e o país tornou-se propriedade do faraó. De um extremo a outro do território, ele reduziu a população à servidão. As terras dos sacerdotes foram as únicas que não comprou, porque estes recebiam do faraó uma ração determinada para o seu sustento. Por isso não venderam suas propriedades. José disse ao povo: Eu vos comprei hoje, vós e vossas terras, para o faraó. Aqui tendes sementes, semeai vossos campos. No tempo da colheita dareis a 5ª parte ao faraó. As outras 4 partes vos servirão para a semente do campo e para vosso alimento com vossos filhos e os que moram convosco. Eles responderam: Tu nos salvaste a vida. Tenhamos graça aos olhos de meu senhor, e seremos de bom grado escravos do faraó. José instituiu assim uma lei que ainda hoje está em vigor, em virtude da qual uma 5ª parte da colheita pertence ao faraó. Somente as terras dos sacerdotes não se tornaram sua propriedade. Israel estabeleceu-se, pois, no Egito, na terra de Gesem. Adquiriram aí propriedades, foram fecundos e multiplicaram-se grandemente. Jacó viveu ainda 17 anos no Egito. A duração de sua vida foi de 147 anos, e aproximando-se do seu termo os dias de Israel, chamou o seu filho José e disse-lhe: Se achei graça diante de teus olhos, mete, rogo-te, tua mão debaixo de minha coxa e promete-me com toda a bondade e fidelidade que não me enterrarás no Egito. Quando eu me tiver deitado com meus pais, levar-me-ás para fora do Egito e me enterrarás junto deles em seu túmulo. José respondeu: Farei como dizes. Jura-mo, replicou Jacó. José jurou-lhe, e Israel prostrou-se sobre a cabeceira de sua cama. Capítulo 48. Depois disso vieram anunciar a José: Teu pai está doente. Tomou então com ele seus 2 filhos, Manassés e Efraim. Jacó foi avisado disso. Eis, disseram-lhe, que o teu filho José vem te ver. Israel, reunindo suas forças, assentou-se no seu leito.
e disse a José: O Deus Todo-Poderoso apareceu-me em luz, na terra de Canaã, e abençoou-me. Disse-me: Eu te tornarei fecundo e te multiplicarei até fazer de ti uma assembleia de povos, e darei esta terra à tua posteridade em possessão eterna. Agora os 2 filhos que te nasceram no Egito antes que eu viesse para junto de ti são meus filhos. Efraim e Manassés são meus, com o mesmo título que Ruben e Simeão. Os filhos, porém, que tiveste depois deles são teus. É conforme o nome de seus irmãos que eles terão parte na repartição da herança. Quando eu voltava de Padã, tua mãe Raquel morreu em caminho, perto de mim, na terra de Canaã, a alguma distância de Efrata. Foi ali que a enterrei no caminho de Efrata, hoje Belém. Israel viu os filhos de José e disse: Quem são estes? São, respondeu José, os filhos que Deus me deu aqui. Faze-os aproximarem-se para que eu os abençoe. Os olhos de Israel tinham se enfraquecido tanto pela idade que já não podia ver. José fê-los aproximarem-se dele e Israel, tomando-os em seus braços, beijou-os. Depois disse a José: Não esperava mais rever-te, e eis que Deus me fez ver teus filhos. José tirou-os dos joelhos de seu pai e prostrou-se com o rosto por terra. Tomou depois os 2, Efraim pela mão direita, para colocá-lo à esquerda de Israel, e Manassés pela mão esquerda, para colocá-lo à direita de Israel, e fê-los aproximarem-se. Mas Israel estendeu a mão direita e pô-la sobre a cabeça de Efraim, o caçula, e a mão esquerda sobre a cabeça de Manassés. Cruzou assim as mãos, porque Manassés era o primogênito. Israel abençoou José, dizendo: O Deus em cujo caminho andaram meus pais Abraão e Isaque, o Deus que tem sido o meu pastor durante toda a minha vida até este dia, o anjo que me guardou de todo o mal, abençoe estes meninos. Seja perpetuado neles o meu nome e o de meus pais Abraão e Isaque, e multipliquem-se abundantemente nesta terra. Vendo José que seu pai tinha colocado a mão direita sobre a cabeça de Efraim, contrariou-se e tomou a mão de seu pai para removê-la da cabeça de Efraim para a cabeça de Manassés. E disse-lhe: Não assim, meu pai. É este aqui o primogênito. Põe tua mão direita sobre sua cabeça. Seu pai, porém, recusou. Eu sei, meu filho, disse ele, eu sei. Ele também se tornará um povo e será grande. Mas seu irmão mais novo crescerá mais do que ele, e sua posteridade tornar-se-á uma multidão de nações. Abençoou-os, pois, naquele dia e disse: Israel vos nomeará em suas bênçãos. Dir-se-á: Deus te torne semelhante a Efraim e a Manassés. Foi assim que ele pôs Efraim na frente de Manassés. Israel disse a José: Vou morrer, mas Deus estará convosco e vos reconduzirá à terra de vossos pais. Dou-te a mais que teus irmãos, uma porção que conquistei aos amorreus com minha espada e meu arco. Capítulo 49. Jacó chamou seus filhos e lhes disse: Reuni-vos, porque eu quero anunciar-vos o que vos há de acontecer nos dias vindouros. Ajuntai-vos e ouvi, filhos de Jacó. Escutai, Israel, vosso pai. Ruben, tu és o meu primogênito, minha força, primícias do meu vigor. Notável em dignidade e notável em poder. Transbordante como a água, não terás o primeiro lugar, porque subiste ao leito de teu pai, e desse modo maculaste o meu leito. Simeão e Levi são irmãos, suas espadas são instrumentos de violência. Minha alma não participe de suas maquinações. Meu coração jamais se associa às suas reuniões. Porque em sua cólera mataram homens, e em seu furor enervaram touros. Maldita cólera que os levou à violência. Maldito furor que os induziu à crueldade. Hei de dispersá-los em Jacó. Hei de espalhá-los em Israel. Judá, teus irmãos te louvarão. Pegarás pela nuca os inimigos. Os filhos de teu pai se prostrarão em tua presença. Filhote de leão, Judá. Voltas trazendo a caça, meu filho. Dobra-se, deita-se como um leão, como uma leoa. Quem o despertará? Não se apartará o cetro de Judá, nem o bastão de comando dentre seus pés, até que venha aquele a quem pertence por direito e a quem devem obediência os povos. Amarra à videira o jumentinho, a cepa o filho da jumenta. Lava com o vinho suas vestes, com o sangue das uvas o seu manto. O vinho aumenta o brilho de seus olhos, seus dentes são brancos como o leite. Zabulon habita à beira do mar no litoral, onde aportam os navios, e seu flanco se estende por Sidom. Issacar é um jumento forte, deitado nos currais. Vê que é bom o descanso e a terra agradável. Curva os ombros sob a carga,
sujeita-se ao tributo. Dan julgará seu povo, como uma das tribos de Israel. Dan será uma serpente no caminho, uma cobra na estrada, que morde a pata do cavalo e derruba o cavaleiro. Espero em vosso socorro, Senhor. Gade será saqueado por quadrilhas de assaltantes, mas também os assaltará e perseguirá. Asser tem um pão saboroso, que constitui as delícias dos reis. Neftali é uma gazela solta, que tem lindos filhotes. José é broto de uma árvore fértil junto à nascente. Seus ramos crescem acima do muro. Provocam-no, atiram contra ele, atacam-no os flecheiros, mas seu arco permanece firme, seus braços e mãos desembaraçados pelas mãos do poderoso de Jacó, pelo nome do pastor, que é a pedra de Israel, graças ao Deus de teu pai, que te ajuda, graças ao Todo-Poderoso, que te abençoa com as bênçãos do céu altíssimo, com as bênçãos do profundo abismo, com as bênçãos dos peitos e do seio. As bênçãos de teu pai sobrepujam as bênçãos das antigas montanhas, as aspirações das colinas eternas. Que elas desçam sobre a cabeça de José, sobre a fronte do príncipe de seus irmãos. Benjamim, lobo voraz, de manhã devora a presa e à tarde reparte o despojo. São estes todos que formam as 12 tribos de Israel. Foi isso que lhes disse seu pai ao abençoá-los. A cada um deu uma bênção particular. Em seguida, fez-lhes esta recomendação: Eis que vou ser reunido aos meus. Enterrai-me junto de meus pais na caverna da terra de Efron, o Iteu, na caverna da terra de Macpela, defronte de Mambré, na terra de Canaã, essa caverna que Abraão havia comprado a Efron, o Iteu, ao mesmo tempo que a terra, para ter a propriedade de uma sepultura. Foi aí que enterraram Abraão e Sara, sua mulher. Foi aí que enterraram Isaque e Rebeca, sua mulher, e foi aí que enterrei Lia. Essa propriedade, bem como a caverna que nela se encontra, foram compradas aos filhos de Hete. E tendo Jacó dado aos seus filhos esta última recomendação, recolheu os pés em sua cama e expirou, e foi reunido aos seus. Capítulo 50. José atirou-se então sobre o rosto de seu pai e o beijou chorando. Ordenou depois aos médicos que o serviam, que embalsamassem seu pai, e os médicos embalsamaram Israel. Gastaram nisso 40 dias, que é o tempo necessário ao embalsamamento. Os egípcios choraram-no durante 70 dias. Passado o tempo do pranto, José disse à casa do faraó: Se achei graça aos vossos olhos, dizei de minha parte ao faraó que meu pai me fez jurar-lhe: Eu vou morrer, disse-me ele. Tu me enterrarás no túmulo que adquiri na terra de Canaã. Permite-me, pois, subir e enterrar meu pai. Depois voltarei. O faraó respondeu: Vai sepultar teu pai como ele te fez jurar. José partiu para sepultar seu pai. Todos os servos do faraó, os anciãos de sua casa e todos os anciãos do Egito, toda a casa de José, seus irmãos e a casa de seu pai, o seguiram. Deixaram na terra de Gesem somente seus filhinhos, suas ovelhas e seus bois. Carros e cavaleiros acompanhavam-no, de sorte que a caravana era muito grande. Chegando à eira de Atade, além do Jordão, fizeram uma grande e solene lamentação, e José celebrou em honra de seu pai um pranto de 7 dias. Vendo esse pranto na eira de Atade, o povo daquela terra disse: Grande pranto é esse dos egípcios. Daí o nome de Abel-Misraim dado a esse lugar, que está situado além do Jordão. Os filhos de Jacó fizeram, pois, o que ele lhes tinha ordenado. Levaram-no para Canaã e enterraram-no na caverna da terra de Macpela, que Abraão tinha comprado, juntamente com a propriedade de Efron, o Hiteu, defronte de Mambré, para ter a propriedade de uma sepultura. Depois do enterro, José voltou para o Egito com seus irmãos, e todos os que o tinham acompanhado nos funerais de seu pai. Os irmãos de José, vendo que seu pai morrera, disseram entre si: Será que José nos tomará em aversão e irá vingar-se de todo o mal que lhe fizemos? Mandaram, pois, dizer-lhe: Antes de morrer, teu pai recomendou-nos que te pedíssemos perdão do crime que teus irmãos cometeram, de seu pecado, de todo o mal que te fizeram. Perdoa, pois, agora esse crime àqueles que servem o Deus de teu pai. Ouvindo isso, José chorou. Seus irmãos vieram jogar-se aos seus pés, dizendo: Somos teus escravos. José disse-lhes: Não temais. Posso eu pôr-me no lugar de Deus? Vossa intenção era de fazer-me mal, mas Deus tirou daí um bem. Era para fazer, como acontece hoje, com que se conservasse a vida a um grande povo. Não temais, pois.
Eu vos sustentarei a vós e a vossos filhos. Estas palavras, que lhes foram direito ao coração, reconfortaram-nos. José habitou no Egito e também a família de seu pai. Viveu 110 anos. Viu os descendentes de Efraim até a 3ª geração. Igualmente, os filhos de Maquir, filho de Manassés, vieram à luz sobre os joelhos de José. José disse a seus irmãos: Vou morrer, mas Deus vos visitará seguramente e vos fará subir desta terra, para a terra que jurou dar a Abraão, Isaque e a Jacó. E José fez que os filhos de Israel jurassem: Quando Deus vos visitar, disse ele, levareis daqui os meus ossos. José morreu com a idade de 110 anos. Foi embalsamado e depositado num sarcófago no Egito. Caros amigos e irmãos em Cristo, chegamos ao fim da nossa jornada pelo livro de Gênesis. E que viagem extraordinária foi! Juntos exploramos as origens da humanidade, a criação do mundo, as histórias dos patriarcas Abraão, Isaque e Jacó e a saga de José, um homem de fé e resiliência que salvou o Egito da fome. Foi um tempo de aprendizagem, reflexão e crescimento espiritual. As histórias do Gênesis nos ensinaram sobre a fidelidade de Deus, o poder da fé, a importância da família e a esperança que nunca se apaga. Mas nossa jornada bíblica não termina aqui. Agora nos preparamos para embarcar em um novo capítulo, o livro de Êxodo, uma história de libertação, milagres e o nascimento da nação de Israel. No próximo vídeo, vamos mergulhar na história de Moisés, sua infância e juventude em um palácio egípcio, sua fuga para o deserto e encontro com Deus, a missão de libertar o povo hebreu da escravidão, os 10 mandamentos e a aliança entre Deus e Israel, a travessia do Mar Vermelho e a jornada pelo deserto. Prepare-se para se emocionar, se surpreender e se inspirar com as histórias incríveis do livro de Êxodo. Até o próximo vídeo. Que a paz e a graça do Senhor estejam com vocês. Inscreva-se no canal e ative as notificações para não perder nenhum lançamento. Compartilhe este vídeo com seus amigos e familiares para que eles também possam desfrutar desta experiência enriquecedora. Obrigado por fazer parte desta jornada.